Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho muito prazer em recebê-lo aqui no meu canal para assistir aos vídeos que eu publico. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição e que também envie o link para as suas redes sociais. E peço ainda, em nome de Jesus, se você for um dos telespectadores que gostaria de contribuir, colaborar com o sustento do nosso canal, eu agradeceria de coração. Tudo que faço é de graça, mas nós precisamos da graça do Senhor para manter o canal no ar. E Deus usa a vida daqueles a quem Ele toca. Se você for uma dessas pessoas, ficaremos muito gratos. Os que não puderem, continuam recebendo de tudo com a mesma gratidão do meu coração. Eu estou falando nesta série sobre Hoje é Tempo. Falei sobre tempo de esquecer, tempo de lembrar, tempo de focalizar, tempo de organizar, tempo de vigiar, tempo de construir. E hoje eu quero falar sobre tempo de destruir. Falei sobre construir, agora eu vou falar sobre destruir, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol, como diz Eclesiastes, capítulo de número 3. Mas o texto que vou usar não é aquele especificamente, é o texto que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então aqui está falando a respeito do seguinte: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Destruir tudo aquilo que nos remete à vida não cristã que levávamos antes. O cristão não é aquele que nasce numa igreja cristã. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. A fé é individual. Por isso, no nosso caso, eu sou um batista, nós não batizamos bebês, porque o bebê não pode exercer fé. E em 2 Marcos, capítulo 16, a ordem para o batismo é quem crer e for batizado. O bebê não pode crer, por isso ele ainda não pode ser batizado. No caso do bebê, que ainda não exerce o juízo pleno da sua mente, ele está guardado pelo sangue de Jesus. Mas no momento em que ele exerce o seu juízo, ele tem, à semelhança de todos os homens, que reconhecer os seus pecados e receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, o cristão é aquele que é salvo do mundo de uma vida sem Cristo, de uma vida sem Deus, para uma vida transformada com a chegada de Jesus para ser rei e para ser habitante no coração. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus entra no coração de quem o convida para estar. E diz o texto de João capítulo 3 que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse assim, importa-vos nascer de novo. O que significa isso? Mudar de vida. Quando Jesus vem no nosso coração, quando ele entra na nossa vida, ele muda tudo. Ele muda os nossos propósitos. Ele muda os nossos objetivos, ele muda os nossos padrões, ele muda o nosso vocabulário, ele muda a nossa vestimenta, ele muda tudo. Eu me lembro quando me converti a Cristo aos 14 anos, eu falava palavrões. Quando me converti a Jesus,
Os palavrões sumiram da minha boca. Eu, aos 14 anos, fumava. Ninguém me disse que cristãos, crentes, não fumavam. Mas, de repente, o cigarro não fez mais nenhuma diferença para mim. Pelo contrário, me fez mal. Eu abandonei o cigarro e nunca mais voltei a fumar. Quando nós nos convertemos, coisas que fazíamos já não são mais importantes ou viáveis para nós. Pelo contrário, nós temos vergonha daquelas coisas que antes fazíamos ou das práticas que tínhamos. Portanto, a verdadeira conversão, ela destrói a velha vida. Por isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando Cristo vem na nossa vida, ele deve destruir as práticas do velho homem, o trato passado, uma vida corrompida, uma vida corrupta. O que significa isso? Quem roubava, não rouba mais. Quem era desonesto, não é mais desonesto. Quem mentia, não vive mais na prática da mentira. Quem era cobiçoso e malicioso, agora já não o é mais. A vida muda. Por isso desconfie daqueles, tanto pastores quanto supostos crentes, que estão nestas igrejas pretas, nestas igrejas pra frentex, nestas igrejas tatuadas, nestas igrejas cheias de piercing e cheias de roupas rasgadas. Desconfie da fé destas pessoas que não mudam. O evangelho muda tudo, inclusive a nossa estampa e a nossa estética. O evangelho que não muda a nossa linguagem, não muda a nossa moral, não muda a nossa sexualidade para uma sexualidade segundo a palavra de Deus, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que não tem cruz, que não exige renúncia dos seus adeptos, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que centraliza o homem como foco, como centro, como a menina dos olhos de Deus, não é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Satanás, disfarçado de cristão, mas é mentiroso, é falso. Ele não é real, porque o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, ele muda a nossa vida. Eu era cego, agora posso ver. Eu era perdido, agora fui achado. Eu era possesso de espíritos malignos, agora eu sou cheio do Espírito Santo. A minha boca só falava impropérios, agora a minha boca exalta o nome de Deus. Eu era desonesto, agora eu cumpro os meus compromissos. Eu gastava o que eu não tinha, agora eu não gasto naquilo que não é pão e não fico devendo nada para ninguém, a não ser o meu amor com que eu amo uns aos outros. O evangelho é assim, ele muda a raiz da pessoa. O evangelho muda a essência da pessoa, porque Deus vem habitar na gente. Se caso você é um cristão, um evangélico, de qualquer denominação, mas você não mudou de vida, você continua vivendo com as mesmas expectativas dos velhos homens, você tem mais prazer numa balada do que num momento de comunhão com Deus? Você tem mais prazer em embebedar-se ou em estar ouvindo coisas impróprias do que nas atitudes cristãs, nos compromissos com Deus? Você ainda está perdido, porque o evangelho de Cristo, ele converte. O que nós estamos vendo nos dias de hoje são adesões à igreja. Eu vou frequentar esta igreja porque a música é legal, porque tem esportes, porque o pastor é para frentex, porque eu tenho muitos contatos comerciais. Isso não é fé. Isso é clube religioso. A verdadeira fé cristã primeiro destrói todos os conceitos que eu tinha de mim mesmo. Destrói a minha velha fé. Destrói o meu orgulho, me coloca no chão. E quando eu estou no chão,
A palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus estende a mão e nos levanta, nos lava do pecado, tira aquelas vestes velhas de pecados que praticávamos e nos dá vestes novas. Nós nos revestimos do novo homem, de uma nova personalidade, de uma nova prática, de uma nova maneira de ser. Havia um sanfoneiro que fora criado na igreja. Ele aprendeu a tocar na igreja e de repente na adolescência foi embora para o mundo. Não quis mais saber do evangelho e se tornou um grande sanfoneiro. E numa noite, quando estava lá num baile, lá numa cidade pequena, tocou às 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, já não tinha mais música para tocar, já estava cansado. E o povo pedindo: sanfoneiro, mais uma, mais uma, mais uma. Ele disse: mas eu vou tocar o quê? Aí ele lembrou da música Ó Quão Cego Eu Andei e Perdido Vaguei, que ele tocava na igreja. Ele falou: vou tocar uma do meu tempo de igreja. E começou a tocar. Enquanto ele tocava, ele lembrou da mensagem do Senhor. Enquanto ele lembrou-se da mensagem do Senhor, o Espírito Santo agiu no coração dele e na mente dele. Ao final da música, ele disse assim: este foi o meu último forró, porque a partir de agora eu sou esse pecador remido, lavado pelo sangue de Cristo e vou seguir a Jesus. Até então ele se dizia cristão tocando na balada, tocando no forró. Mas de repente, quando ele conscientizou-se da mensagem de Deus, ele disse: eu vou abandonar tudo. E o evangelho, que não exige de você o abandono da velha vida para destruir a velha vida, não é o evangelho de Cristo. Se você não abandonar a velha vida, os velhos conceitos, você está perdido. Você não vai para o céu, você vai para o inferno. Mas se você abandonar os velhos conceitos e se aproximar, se aproxegar, se você for dominado pela palavra de Deus, que diz que você pode ser uma nova criatura, novamente, novo coração, se você dedicar a sua vida a Jesus e mudar de vida, então Jesus entrou e transformou a sua vida. Por isso, meu querido telespectador, é tempo de destruir. Destrua tudo aquilo que não presta. O meu pai, e com isso eu encerro a palavra aqui, o meu pai converteu-se eu preguei para o meu pai, eu louvo a Deus, porque eu levei o evangelho para casa. O meu pai mandou, antes da conversão dele, antes da minha também, que eu gravasse uns cassetes, aquelas fitas, com músicas de carnaval. Ele gostava muito daquelas marchinhas de 1930, 1940, e a Rádio Nacional, naquela época, na época de Natal, lançava aquelas músicas ininterruptamente. Eu gravei umas 6 fitas daquelas músicas, e ele tocava no carro essas músicas. Quando eu me converti, falei do evangelho para ele, e ele se converteu também, ele disse assim: Wagner, desgrave aquelas fitas que você gravou para mim. Eu falei: pai, eu levei um carnaval inteiro para gravar aquelas fitas. Disse: mas elas me trazem a recordação da vida que eu não tenho mais. E eu não quero nenhuma lembrança da vida que eu deixei para trás. Isso não mais edifica a minha vida, eu não quero mais nada. Isso é conversão. Pense nisso. E se você não for convertido a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e entregue o seu coração para Ele. Porque um meio cristão não vai para o meio céu. Ou você é inteiro ou você não é nada. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de proclamar a Tua palavra, a Tua mensagem. Ó Deus, se houver algum telespectador que ainda não se converteu a Cristo, que hoje seja o dia da sua conversão e transformação. E se houver algum cristão que tem coisas da velha vida para destruir, que o Senhor lhe dê forças para assim fazê-lo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e esse é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários após o vídeo e envie o link para os seus amigos
e redes sociais. E peço a você também considerar ser um ofertante deste canal. Não estou cobrando não, você recebe de graça. Mas nós oramos a Deus porque não recebemos recurso de lado nenhum, nem de monetização, é porque eu não quero. Tá? Eu não quero turbar os meus vídeos com propaganda no meio. E propagandas, a maioria delas impróprias a um cristão. Então eu confio que Deus não vai deixar faltar recursos, mas Ele usa aqueles telespectadores que, com condições, podem ofertar com amor para este trabalho. Se for o seu caso, aqui está o Pix através do qual você poderá fazê-lo. Se não puder, você é bem-vindo e receberá tudo com o mesmo amor e afeto. Veja aqui as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!